Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um videocast do Colégio FAG. E hoje, o tema do nosso videocast será bullying. Então, nós, enquanto instituição escolar, consideramos muito importante trabalhar questões emergentes no ambiente escolar, como o bullying, já que ele é um problema real e que afeta não somente a aprendizagem, mas também o bem-estar dos estudantes. Para tratarmos deste tema, temos aqui conosco a professora Cristiane, do curso de Psicologia, a aluna Thaisa e a aluna Johanna, ambas do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário FAG. Então, considerando as demandas do ambiente escolar, em parceria com a professora Cris e também com todo o curso de Psicologia, nós desenvolvemos um projeto de conscientização sobre o bullying. Esse projeto ele foi desenvolvido com alunos do Fundamental 1 e alunos do Fundamental 2. Então, as meninas, juntamente sob a orientação da professora Cris, realizaram palestras, intervenções particulares em sala. Gostaria, meninas, e também, prof. Cris, que vocês compartilhassem um pouquinho conosco como foi essa experiência. Legal, boa tarde. Eu sou a Johanna, então, estou falando aqui com vocês sobre o bullying, trazendo também a minha parceira Thaisa. Então, a gente vai começar aqui falando por que é tão importante falar sobre o bullying na escola. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, que enquanto curso de psicologia, a gente estuda muito os malefícios do bullying, inclusive para a aprendizagem, né? Então, antes de comentar isso, é importante a gente salientar que o bullying, ele pode ocorrer em diversos locais, né? A gente associa ele mais ao contexto escolar, mais às escolas, que é onde realmente ocorre mais, mas existe diversos locais que ele pode ocorrer, instituições, organizações, empresas, e a gente fala muito dele na escola, porque o público-alvo que isso mais ocorre são crianças e adolescentes. E no contexto escolar, quando o bullying ele ocorre, conforme eu comentei anteriormente, ele causa muitos malefícios para a aprendizagem. Então, esse foi um dos pontos que fez com que a gente elaborasse esse projeto para estar trabalhando com as crianças e com os adolescentes. Sim, nesse sentido a gente entra no porquê, né, que o bullying precisa ser discutido nas escolas. Primeiramente, como a Thaisa já trouxe, porque traz muitos malefícios. Imagina, né, a criança que está ali sofrendo um bullying, muitas vezes, a maior parte das vezes calada, que ela não conhece ou não reconhece, talvez, né, o bullying, ou até mesmo conhece, mas tem medo, não sabe como agir. Ela fica ali, de certa forma, se isola, ela acaba tendo problema na aprendizagem, ela perde atenção, acaba confundindo também essa desatenção dela com alguns outros aspectos, né, até a patologia, talvez psicopatologia, que às vezes está só embutido ali dentro de alguma coisa que está oculta aos nossos olhos, né? Mas que está acontecendo e que essa criança precisa de um apoio de alguma forma para entender o que é isso que está acontecendo com ela. Por isso que nós trouxemos também essas palestras, as atividades, né, do bullying, porque nós vemos como é importante, como é necessário que a criança também entenda o que é. Não só que ela recebe o bullying, né? No caso, ela é a vítima, mas também que às vezes ela acaba fazendo bullying com um coleguinha e não sabe que é um bullying. Então, é muito, muito importante trabalhar esse assunto e nunca parar de trabalhar esse assunto, principalmente na escola, que é onde eles começam um convívio, onde tá ali os coleguinhas, começam as primeiras amizades ali, né? Mais sérias, assim, de ter o coleguinha para fazer o trabalho, ter que ir na casa, daí vai construindo aquele elo. E muitas vezes eles nem percebem, mas estão ali cometendo aquele bullying até com os amigos, né? E aquela coisa que a gente trouxe até na palestra, né, Thaisa? Que o bullying, ele ocorre muito, mas assim, a brincadeira que eles fazem, que é o bullying, muitas vezes eles não sabem que é, quando uma pessoa ri sozinha ou ri do outro, não é uma brincadeira, né? Já entra no caso do bullying. Então, é muito importante conscientizar isso para eles saberem também como chegar até nós, né, os adultos que estão aqui, que precisam estar aqui sempre para eles. Então, a Thaisa vai falar agora sobre os impactos, né, do desenvolvimento escolar e o emocional dos alunos quanto ao bullying. Antes da gente continuar, né, falando dos impactos emocionais, é importante mencionar que o projeto, né,
ele veio justamente dessa demanda dos alunos entenderem o que era e conhecerem o que é o bullying. Então, a gente teve vários momentos, e o primeiro foi, né, para algumas turmas foi uma palestra, para outras a gente trouxe imagens, relatos, né, para as turmas do Fundamental 2, relatos sobre o que é o bullying, como ocasiona, e aí depois as acadêmicas entraram em sala fazendo as intervenções, né? Então, primeiro momento, os alunos conhecerem, e depois esse relato, porque quando a gente fala a importância de conhecer, né, naquele momento alguns se identificam ou sofrendo, alguns se identificam fazendo, e a gente precisa dar esse espaço de fala para os acadêmicos, né, para que eles sintam à vontade. E como as alunas colocaram, né, muitas vezes é no ambiente escolar que o bullying acontece. Então, a gente precisa conscientizar os alunos para que também seja no ambiente escolar que eles se sintam seguros de relatar o que está acontecendo com eles. É claro que a gente, pelo olhar da psicologia, a gente vê muito essa demanda emocional, né? O que o bullying causa emocionalmente para esses alunos. E junto com essa parceria do estágio em psicologia escolar, foi isso que a gente tentou proporcionar, né, para os alunos, para que eles olhassem as demandas emocionais, os impactos emocionais que o bullying poderia causar, tanto para a vítima quanto para quem faz o bullying também. Então, nesses encontros, né, vocês abordaram quais são os tipos de bullying, o que é o bullying, como ocorre o bullying. Porque às vezes as crianças elas têm uma noção de bullying que muitas vezes não é o real bullying, né? Então, foi trabalhado, foi pontuado. E então, nesse momento, lá na interação, eles conseguiram entender um pouquinho do que é o bullying, quais são as formas, quais são os tipos de bullying. E após, né, a conversa com vocês, após as palestras, alguns alunos nos procuraram também para relatar, olha, eu achava que era bullying o que eu estava sofrendo, mas não é, né? Então, eles começam a ter uma certa consciência do que é o bullying e o que ele causa na vida das pessoas. E como, meninas, que nós, professores e a equipe pedagógica da escola, juntamente com as famílias, podem atuar nesse processo de conscientização, de auxílio aos alunos? Um dos primeiros pontos que eu vejo que seja importante é isso que a gente fez com os alunos também, que é conscientizar os 5 tipos do bullying, que é o que a gente trabalha, e você conhecer o que eles são para você também conseguir ajudar a identificar. Então, quando você sabe o que é um cyberbullying, o que é um bullying psicológico, um bullying físico, verbal, você consegue ter estratégias e maneiras técnicas de lidar com isso. Então, eu vejo que talvez esse seja um dos primeiros passos. E vejo que isso é importante, né? Porque nós, enquanto o projeto com o estágio, a gente aborda os alunos, né? E aí a gente vê que nessas intervenções os professores acabam participando também. E a gente sabe do movimento da escola também em trazer para os pais esse conhecimento. Então, essa parceria também escola-família é muito importante para também conscientizar os pais. Porque às vezes o aluno traz um relato em casa, e se o pai não tem o conhecimento do que é o bullying e os diferentes tipos de bullying, ele não vai dar a devida atenção, talvez, né? Então, essa parceria escola-família é muito importante. O professor, né, estar, de certa maneira, disponível dentro da sala, observando os alunos, uma mudança de comportamento que aconteça, né? Como a Johanna falou. Às vezes é no próprio vínculo do amigo que começa. Às vezes começa com uma risada, a gente acha que é só uma brincadeira, mas quando vê essa brincadeira toma uma proporção que não é uma brincadeira. E tudo aquilo que para mim não é engraçado, para o outro pode ser, mas eu tenho que pensar, será que realmente é uma brincadeira ou eu estou acabando trazendo marcas para o meu colega? Então, é importante não só conscientizar os alunos, mas a equipe pedagógica, os pais, né? Então, todo esse movimento que a escola tem feito, eu vejo que é extremamente importante para a gente prevenir, porque a melhor maneira da prevenção é a conscientização. E esse trabalho também, ele não foi desenvolvido somente com os alunos, né? Nós desenvolvemos também esse trabalho com os pais na escola de pais. Meninas, eu gostaria que vocês colocassem para nós, por gentileza,
um pouquinho mais sobre as atividades que foram realizadas, né? A gente já pontuou que teve as palestras, que teve as intervenções em sala. Como foram essas intervenções? Quais foram as atividades que foram realizadas? Primeiramente foi a palestra, né? Como a professora Cristiane trouxe, nós fizemos essa palestra com o Fundamental 1 e 2. E no caso da palestra foi assim, extremamente, a gente viu que foi extremamente assim importante e a gente conseguiu também sanar dúvidas deles próprios, né? Porque como criança, que nem você diz, né, traz coisas de casas que acaba, parece normal, vou fazer aqui, mas não é dessa forma que tem que agir. E a cabecinha deles, né, ela suga, assim, ela vê e suga. E o que acontece? Eles trouxeram bastante dúvidas sobre isso, quando a gente trouxe sobre isso é cyberbullying, isso é psicológico, isso é violência, né? Verbal. A gente trouxe todas e eles foram contando relatos e trazendo, né, daqui da escola ou de outros lugares, porque eles não ficam só aqui, né? Embora a maior parte do tempo eles estejam na escola, eles estão também brincando no parquinho, eles estão com os coleguinhas, né, do prédio que moram em condomínio, eles estão sempre ali em grupinhos, nem sempre tem um adulto olhando por eles, né? Então, trazer essa informação, eles perguntarem, questionarem, a gente responder, e eles entenderem, você vê que talvez eles entenderam de alguma forma, é bom também porque eles vão propagar isso, né? Eles vão estar lá no parquinho, eles vão levar isso também pro coleguinha lá do prédio, eles vão falar, poxa, você tá fazendo isso, não é legal, né? Eu aprendi que isso é bullying, não é legal fazer, como que tratar isso, mas os adultos, né, como você já falou ali, tem que estar sempre atento a isso e preparado para acolher, né? A gente precisa estar sempre pronto para acolher essa criança, porque muitas vezes elas não vão por medo de ter até assim, por que você não faz alguma coisa? Ou, sabe, ter quebrar esse elo, né, que elas têm com os adultos. Mas a gente sempre tem que estar assim pronto para receber, acolher, né, de forma segura. E aqui na escola tem acontecido muito isso, já acolhiam, né, assim, os profissionais e afins, mas é bom trazer isso para eles entenderem que eles podem ir atrás, né, dos profissionais que estão aqui. E eles parecem que entenderam, né, conforme sua fala, né, que eles foram até procurar vocês, então, o pessoal ali da psicologia, às vezes a gente também cria alguns elos, né, nas salas, eles também vêm falar com a gente, então é bem interessante isso, essas atividades que a gente tem feito, e as atividades na sala, né, Thaís, pode falar um pouquinho sobre o que a gente tem trazido? Então, como tema, a gente já trabalhou diversos temas, né? Com o tema do bullying, a nossa intervenção com as turmas já começou no semestre anterior. Então, a gente já fez uma atividade com elas, onde a gente fez uma sala preparada para isso, que a gente passou vídeos, mostramos imagens, explicamos, e foi um momento bem para sanar as dúvidas deles, né? Que eles tinham bastante. E aí, com a volta das aulas, das férias que eles tiveram, né? A gente fez essa intervenção, que foi a palestra, onde nós apresentamos os conceitos, nós apresentamos a legislação, que a lei brasileira também fala sobre o bullying, quais as intervenções que eles podem tomar enquanto crianças e adolescentes, como buscar um adulto, buscar um professor, e buscar os pais também, e o que pode ser feito para ajudar isso. Também falamos sobre a importância de não guardar, né, deles relatarem para alguém, porque tem muito medo também envolvido. E a gente fez também várias perguntas para eles. Por exemplo, quando a gente coloca uma cena de bullying, a maioria fala que é errado. Eles já têm a noção, a psicoeducação, vamos dizer, né, de que é errado. O problema é que isso ainda acontece. E aí a gente trouxe a necessidade de aceitação, validação e os motivos que acarretam isso. E depois da palestra nós fizemos essas intervenções que a Hannah falou de forma bem pontual, indo em cada sala, trabalhando com cada aluno e fazendo dinâmicas dentro da sala de aula, como semana passada a gente realizou uma que foi a corrente do bem, várias dinâmicas dentro das salas para estar fazendo esse papel e reforçando esse comportamento, né? Reforçando o que foi trabalhado com eles dentro da escola. E conforme a gente foi trabalhando, a gente foi vendo essa mudança do comportamento, e não só isso, a gente foi vendo que realmente, que nem eles falaram, eles sabem o que é agora, né? Pelo menos pelas falas deles, respondendo as questões, eles entendem o que é, eles sabem o que incomoda e onde está o que, né, a questão ali. Porque algumas atividades que a gente fez, por exemplo, era uma caixa misteriosa, né, de tirar da caixa o que eles escreviam, né, anonimamente, e tirar o que eles acham que devia mudar na sala deles. Porque eles entendem muito bem o que está acontecendo. Eles, assim, muitas vezes só, eu sozinho não vou tentar fazer nada porque não estão pensando como eu. Mas, na verdade, às vezes estão, né? Tanto que a gente foi fazendo isso e a gente viu muita coisa, assim,
fala muito quando a professora tá na sala de aula, bagunça. Eles mesmos trouxeram que eles fazem bagunça. E a gente se perguntou até, né? Se vocês trazem isso, vocês sabem o que é, por que que vocês continuam fazendo, né? É até engraçado você pensar nisso, né? Gente, primeiro, né? São crianças, é muito difícil, né? Você ficar quietinho na sala e afins, né? Mas eles estão entendendo, eles trouxeram perguntas, né? Trouxeram questões, trouxeram respostas que eles mesmos já sabem. E essa convivência na sala com os colegas parece que está, de certa forma, mudando, sim. Até porque eles parecem tão mais respeitosos, assim, entendendo o que é o fato, como que acontece, como machuca o outro, né? Trazendo essa empatia ali. Então, foi bem importante ver essa mudança deles. E essa fala deles com o bullying, né? Que eles saberem que essa corrente do bem que a Thaisa comentou, que a gente fez semana passada, eles desenharam o que eles aprenderam também, conforme a gente trouxe os temas. Eles desenharam que não devem fazer bullying, escreveram lá que tem empatia pelo coleguinha, né? Algumas coisas assim. Eles, tipo, fizeram um desenho e ficou bem bonitinho, assim. Que eles parece que realmente estão captando, né? E as intervenções nas turmas, elas pautam muito por essa questão do respeito, né? A gente aprender a conviver com a diferença, mas respeitar a diferença do outro, né? A gente frisa muito que eu não vou ser amigo de todo mundo, mas eu preciso respeitar o meu colega que está dentro da sala de aula, né? Porque é aquilo que às vezes eu não estou respeitando e é aí que começa uma brincadeira inapropriada, uma coisa que eu acho que é uma brincadeira, mas para o meu amigo não é. Então, todas as intervenções pós essa primeira, que é mostrar, conscientizar o que é, a gente trouxe essas questões do respeito com o meu colega. Aquela fala, né? Enquanto somente para mim pode ser uma brincadeira, para o outro já não é uma brincadeira, já é algo a mais. Eu posso achar engraçado, tirar sarro da Hannah por conta da cor de pele, da cor do cabelo, Sim. mas para ela isso não faz mal. Para mim é só uma brincadeira. Eu preciso ter esse olhar com o meu amigo, que quando deixa de ser somente uma brincadeira para ele, é algo que está afetando, então eu preciso parar, não tá legal, né? E meninas, como que nós, enquanto escola, podemos criar um ambiente seguro e de confiança, onde os nossos alunos se sintam à vontade para relatar as situações de violência ou as situações que eles têm vivenciado, situações de bullying? Quais são, assim, os conselhos que vocês dão para nós enquanto educadores? O que nós devemos fazer? A gente, enquanto área da psicologia, a gente vai ver justamente proporcionar esse ambiente acolhedor. Um ambiente que a criança, o adolescente, ele sabe que ele pode falar e ele vai ser ouvido. Então, a gente, principalmente na adolescência ali, a gente sabe que a gente sempre tem um professor que eu tenho mais contato, né? Ou um coordenador que eu tenho mais vínculo, né? E é se mostrar aberto. Ah, mas às vezes o que ele vai trazer não é realmente um bullying. Mas pelo menos a escola está mostrando que ela está aberta a receber essas demandas e a ajudar eles a entender tudo isso. Então, o fato de trazer essa conscientização para eles já mostra que a escola está preocupada e que a escola quer acolher esses alunos. E a partir da demanda deles também, né? Acolher, não só acolher no vídeo, o aluno traz o relato e você fala, tá bom, né? Mas também proporcionar como que você está se sentindo com isso, né? Como que você se sente, o que você percebe que isso está afetando. E enquanto escola, eu vejo assim, até os próprios professores, é importante aquele olhar com o aluno até na questão da aprendizagem. Porque às vezes o aluno ia muito bem na sala de aula e de repente, né, tem alguma dificuldade ali no português, na matemática, um aluno que não apresentava isso antes. E às vezes a demanda dele é puramente emocional. Pode, né? E nem sempre pode só estar relacionado ao ambiente escolar. Pode ser um evento externo, mas que ele está depositando, apresentando esse comportamento na escola. Então, esse olhar atento também à mudança de comportamento dos alunos, aberto a acolher esses alunos, eu acho que é o primeiro passo que a escola pode mostrar que ela está preocupada com essa demanda. Um ponto que, adicionando, né, o que a Prof. Cris falou, é que esses momentos de palestras, de atividades dinâmicas, a gente tem percebido que também é um espaço que se torna um ambiente acolhedor, porque as crianças começam a trazer relatos
de que nunca tinham contado para ninguém, nunca tinha falado com outra pessoa. E quando elas escutam o outro colega falar de uma situação parecida, elas se sentem confiantes de trazer a situação dela também. Então, quando elas relatam e veem o colega relatando, nos parece ser muito benéfico. E já é um passo que a escola deu, né? Já está trazendo esse ambiente, essas palestras, todo esse processo. A escola já está em processo com a criança, né? A ideia é continuar trazendo isso. Nunca se calar sobre o bullying, né? Porque, assim, é uma coisa que os alunos vão trocar de sala. Não vou dizer que eles esquecem, mas como são crianças e adolescentes, né? Vai ficando, né? Vai tendo outros assuntos. Então, você vai o quê? Vai ter que estar sempre trazendo. Porque o que é que não é visto, né? Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, tá sempre trazendo e continuar dessa forma que a gente já fez, né? Trazer a palestra, deixar eles falarem. Não repreender naquele momento, porque muitas vezes, às vezes eles estão só reproduzindo, ou às vezes eles estão se defendendo. Então, assim, você tratar o aluno de forma mais calma, né? Até que é bem difícil até, né? Você conseguir entender o que está acontecendo, porque eles nem sabem, muitas vezes, falar o que está acontecendo direito. O sentimento. Eles não conseguem se expressar direito. Às vezes eles vão trazer de uma forma que nem é aquela forma. Então, investigar direito, né? Ver certinho o que está acontecendo ali com ele, orientar aquela pessoa, também o outro, se for o outro o causador do bullying, né? Tentar orientar de uma forma mais calma, mais respeitosa mesmo, porque essa criança, ela já tá ali talvez pensando, não, eu vou levar uma bronca, vou, né, acabar alguma coisa acontecendo comigo, mas entender que não é bem isso que acontece, né? Tratar com carinho ali as emoções da criança. E um ponto importante também da gente pensar que, como as alunas falaram, eu não preciso esperar algo acontecer, né? O bullying é uma temática que eu posso trazer mesmo sem que a minha escola tenha um caso de bullying. Mas justamente para essa conscientização. Se não tem, para não acontecer. E se tem, para conscientizar, para se tornar um ambiente acolhedor para que não tenha mais. É o trabalho em conjunto, né? Professores, psicólogos, famílias. E esse trabalho em conjunto, ele é essencial. É claro que a gente sempre vai ter o foco, o nosso objetivo é sempre no bem-estar dos nossos alunos, dos nossos filhos, né, dos nossos pacientes. Então, quando a escola ela abre esse espaço para dialogar e agir contra o bullying, todos ganham. Os alunos, as famílias, os profissionais, né? Alunos se sentindo mais seguros, famílias ficando mais tranquilas, sabendo que o seu filho está vindo para uma escola, indo para algum lugar que é acolhedor, que é receptivo, que vai ouvir, né? E os professores com um ambiente saudável para ensinar, estando ali prontos para acolher, para ouvir. Bom, meninas, esse é um tema que a gente poderia ficar por horas falando, né? Mas gostaria de agradecer a participação de vocês. Vamos dar continuidade nesse projeto, né? Que é um projeto muito legal, muito interessante. Então, estamos finalizando mais um episódio do nosso videocast do Colégio FAG.